Conversei com o Muti e nós vamos falar de rosácea, rosácea neural. Para quem não me ouviu, a gente vai transmitir simultâneo no YouTube. E quem estiver perto da televisão, quiser uma experiência premium para poder acompanhar o visual do que eu vou conversar hoje, sintam-se à vontade para migrar lá para o YouTube. A gente vai falar nesses próximos 5 minutinhos um pouquinho sobre Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. Quer dizer que a gente acabou de chegar do Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, foi um ótimo evento, e foi um evento que a gente também viu muita coisa interessante. Vamos trazer tudo para vocês ao longo dessa semana. Só que hoje o foco é rosácea. Por que a gente vai falar de rosácea? Porque a rosácea, para variar, é uma dessas doenças que mudou muito nos últimos anos. E eu preparei um material incrível para vocês, que é um material que tem como objetivo até quebrar um pouco os paradigmas que a gente está acostumado e trazer uma perspectiva um pouco diferente. E vamos ver se você está por dentro do assunto. Então, a gente preparou aqui algumas aulas, e essas aulas a gente vai fazendo em tempo real com vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu estou acompanhando aqui no Instagram também. Vou até me ligar aqui o celular para poder olhar de perto e responder vocês no chat, se for o caso, pelo celular. Então, vamos subir. Vocês têm Tem algo relacionado à rosácea que, por exemplo, vocês gostariam de saber, gostariam de perguntar? São dúvidas importantes, porque a gente vai anotando essas dúvidas. E quando a gente fala de rosácea, a gente lembra de quê? A gente lembra daquele rosto vermelho. Tem algumas obras de arte também, né? Que tem aquele nariz grande. Pessoas que beberam muito e ficam com o rosto vermelho. Pessoas que são envergonhadas e ficam com o rosto vermelho. Tudo isso remete à rosácea. Só que rosácea mudou muito ao longo dos anos, e eu quero conversar com vocês sobre essas mudanças, mas pela perspectiva de quem? Pela perspectiva do nervo neural. Poderia ser a rosácea uma doença neural? Então eu vou compartilhar com vocês a primeira aula sobre rosácea. Então vamos ver se tá tudo bem aí com vocês. Vocês estão conseguindo me enxergar bem? Mais uma vez, quem quiser uma experiência melhor, pode ir para o nosso YouTube, no ao vivo, porque lá vocês vão ter a experiência desse grande slide aí. E nessa primeira aula, lembrando que são 5 aulas hoje, a grande ilusão da rosácea. O que a dermatologia tem certeza absoluta de que sabe sobre a rosácea. Eu sou Fábio Francesconi, para quem está chegando aqui agora no nosso canal, e eu sou médico dermatologista, e a gente vai falar do paradigma clássico da dermatologia. A gente está falando, você abrir qualquer livro, Hooke, olhei agora, recente, o último Hooke. Hooke, rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele. Hoje, muito interpretada por seus fenótipos clínicos. E estão até perguntando aqui, né? Diagnóstico diferencial da pele avermelhada. Colega que fala espanhol, da piel roja. Espero que o meu sotaque esteja bom. E aqui a gente está falando, né, de uma versão fenotípica eritematosa, eritema telangiectásica, com ou sem flushing e a presença de vasos aumentados. Seria correto chamar de telangiectasia? Então, esse é um ponto muito importante. E os fenótipos clínicos clássicos são eritema telangiectásico, pápulo pustuloso, fimatosa e ocular. Vocês gostam dessa
percepção, porque se vocês não gostam, o lugar está certo. E se gosta, mais um motivo para você ficar aqui com a gente. A biologia ela foi desvendada. Porque quando a gente fala de uma doença inflamatória crônica, a gente já tem hiperatividade da imunidade inata, com ativação aumentada do Toll-like receptor 2 na epiderme. A cascata de catelicidina bem desenhada, com KLK5 promovendo ativação da LL37. Inflamação cutânea. Quando você vai na histologia, tem mastócito, linfócito, mediadores pró-inflamatórios, tem algumas que tem macrófago. Então, você tem, independente dessas frases, eu não gosto dessas frases, multifatorial. Porque toda vez que a gente perde a percepção de peso, do que é mais importante, a gente tende a botar tudo num saco, num balaio de gatos. Sabemos, sim, a rosácea é complexa, não dá para pegar a rosácea e interpretar da mesma forma. O que a gente precisa aqui é decodificar o termo rosácea como uma doença inflamatória crônica. Comenta aqui para mim, você entende a rosácea como uma doença inflamatória crônica ou tem dúvidas? Ou você acha que talvez não seja bem assim? Temos inimigos que a gente enxerga no microscópio, no dermatoscópio dá para ver. Barreira rompida, proliferação do parasita, Demodex folliculorum. A gente tem dilatação vascular, eritema, infiltrado perivascular. Então, esse eritema persistente no centro da face. Então, a gente ouve muito, né? Uma doença cutâneo-vascular, uma doença do microbioma. Mas o que é realmente a rosácea? É uma doença complexa que demanda um raciocínio estratégico que vai impactar na terapia, na sua terapia, no seu tratamento. Então, a gente pode usar ivermectina, metronidazol para controle do microbiano, até para uma certa modulação inflamatória por conta do efeito não microbiano desses agentes. Vasoconstrictores, a brimonidina não pegou tanto. Aqui saiu, não é oxime, é oximetazolina. Então, você está olhando para o vaso, para essa hiperreatividade, problema que você pode ter rebote. E antibiótico oral, com doxiciclina, outros análogos de tetra. Como é que você faz hoje, além do uso do laser do IPL? Mas, normalmente, tipicamente, a gente usa laser vascular. E essa receita pode funcionar. Só que essa receita não é estratégico necessariamente. Ela pode não funcionar. E é para isso que a gente precisa olhar. Esse número ele não é oficial, é uma estimativa que 70% você vai ter uma melhora dos sintomas, ou pelo menos uma melhora inicial. Só que a gente sabe que a recidiva é muito grande ao longo dos meses. E isso é um ponto importante. Olhar para a rosácea como uma doença dinâmica. Então, o médico prescreve, o paciente melhora, o paciente volta, a gente troca a molécula, mas será que a gente está trocando a nossa lógica, a nossa estratégia? Será que a gente continua olhando para a inflamação e para o vaso e está esquecendo algum detalhe? E aí entra o paciente, que o paradigma não enxerga. Ele pode ter eritema, pode não ter. Ele pode ter pústula, pode não ter. Pode ter vasos visíveis, mais visíveis, menos visíveis. Pode variar. E isso é o que determina a nossa classificação fenotípica. Só que tem algo que o exame visual não captura. É o rosto que arde, queima, que pinica, que choca. São os sintomas neurais que são invisíveis a olho nu. Você não consegue perceber isso visualmente. Então, quando você fala de fenótipo, pensando nos sinais, e ignora os sintomas ou não considera os sintomas, você vai cair na classificação daqueles 4 pontos principais, abrindo mão de um aspecto importante da rosácea.
O que você vê não é o que o paciente sente necessariamente. Então, o sinal é o eritema, pele aparentemente estável, com lesão, sem lesão, mais inflamada, poro mais dilatado, menos dilatado, por aí é o que você vê. E o sintoma? Desestesia, hipersensibilidade, sensação de queimação, choque, quando encosta, ou seja, fatores que predispõem. E ao olharmos apenas a inflamação, a gente está abrindo mão de um ponto-chave da rosácea. E muitas vezes o tratamento convencional se torna um gatilho. Quantas vezes você prescreveu alguma medicação para o seu paciente de rosácea que, no momento que ele passa, ele reclama, dizendo que ardeu, que piorou, que não melhorou, efeitos rebotes. Ou seja, o problema é o remédio ou o paciente que não recebeu a medicação certa? Esse é um ponto que a gente precisa. O ácaro não explica pontada. Até pode explicar alguma sensação. O vasodilatado, ele não explica o choque térmico. A imunologia não responde à sensação de angústia. A rosácea é uma doença que muda comportamento, né? E o sintoma, ele vai além do cutâneo. Só que tem um detalhe oculto que esse paradigma inflamatório ele não consegue explicar. E é exatamente isso que a gente vai conversar no segundo bloco. Então, esse é o bloco 1, em que a gente traz essa percepção da rosácea. Enquanto eu não vou para a segunda aula, segundo bloco, alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer algum tipo de pergunta, fazer algum tipo de sugestão? Lembrando que quem quiser assistir os slides grandões na sua televisão, no YouTube, tá lá, @Pele Digital, e no @Pele Digital você consegue assistir no YouTube Pele Digital. Vou botar aqui para você, ó. Para quem deseja, você pode assistir lá no YouTube do Pele Digital. Então, se não tem nenhuma pergunta, pessoal chegando, agradecendo a presença de todos, vamos para a aula 2 e vamos falar da queda. Aula 2 eu chamei de queda. O paciente arde, ele queima, ele sente dor muitas vezes. É um incômodo físico, muda comportamento. Ele deixa de beber, ele deixa de frequentar alguns lugares e o rosto vermelho com um sintoma tem um impacto muito grande na vida desses pacientes. A gente não pode esquecer que olhou o vermelho sem o sintoma, sem olhar para o sintoma, a gente pode piorar esse quadro quando a gente olha pela perspectiva dos sintomas. A gente precisa ter muito cuidado. E por que a gente precisa ter esse cuidado? A gente precisa ter esse cuidado porque não é só pele. Ou talvez, será que a pele ela também não é o problema? Ela é uma consequência? Seria, então, a rosácea uma doença do nervo? Comenta aqui, pessoal. Vocês acham que a rosácea é uma doença neural? Ou ela é uma doença cutânea com comprometimento ou acometimento neural? E alguns consideram como uma neuropatia de pequenas fibras. Está documentado. Nós temos alteração das fibras A delta, geralmente relacionada a dor aguda, sensação térmica. E as fibras C, não mielinizadas, com a queimação contínua, a desautonomia relacionada. O nervo que ninguém está vendo,
Essa neuropatia de pequenas fibras, elas não inflamam, elas disparam. Essas fibras, a delta ela é pouco mielinizada, a C é não mielinizada, e elas estão responsáveis por dor, alteração de temperaturas. Muito dessa sensação que esse paciente sente é justificada por ativação desses nervos. A gente está falando de ardor, queimação, pontada, choque, hipersensibilidade ao calor, frio, vento, sensação de irritação quando encosta em algumas substâncias, mesmo quando você não tem absolutamente nada ou aparentemente de inflamação. Então a gente precisa olhar para esses nervos de uma forma diferente. Existem nesses pacientes uma disfunção sensorial alterada. A lodínia está descrito em melasma. Hiperalgesia também está associado a melasma. Para quem não lembra, a lodínia é dor no toque que não deveria causar dor. E hiperalgesia é uma resposta exagerada a um estímulo que até poderia ser doloroso. E nesse momento, o toque deixa de ser estímulo e passa a ser um trauma. Assim é interpretado pela pele. Melhor, pelo nervo da pele desse paciente. E existem os gatilhos TRPV1, T de transiente, R de receptor, P de potencial. Esse é um grupo de receptores. Estou preparando uma aula exclusiva sobre esse grupo. Muito provavelmente, esse sábado, a gente vai falar e vai ser gratuito. A gente tem o V1, a gente tem o A1 e tem o V4. Então, calor, frio e estresse mecânico, estresse osmótico, agindo no nervo, causando esse disparo, conectando a reação. Então, por esses receptores, a partir desses receptores, os nervos reagem. São os receptores da vida, do calor, do frio, do mecânico, do osmótico. Só que ele não sente, ele avisa. Então, no momento que ele sente, ele vai disparar neuropeptídeos. Ele vai para o sistema nervoso central mandar a informação. Então, enquanto ele está indo para o sistema nervoso central avisar para o cérebro, por exemplo, se você põe a mão no fogo, você vai tirar a mão. Isso é uma reação que o sistema nervoso traz, esse tipo de reflexo. Só que na pele ele libera neuropeptídeos. E aqui a gente está falando de substância P. A gente está falando do CGRP, que é Calcitonin Gene Related Peptídeo. Do PACAP, vamos ver se eu lembro isso, que é Pituitary. Cara, agora. Putz, não, eu vou achar isso para vocês. Porque a gente precisa. Eu anotei aqui, porque eu sabia que eu ia esquecer exatamente o que significa cada um desses. Daqui a pouco eu pego certinho para vocês. Mas o P é de pituitary. E aí, quando eu tiver aqui anotado, eu trago para vocês. Se alguém lembrar, pode anotar aí também. Então, substância P está relacionada à inflamação, está relacionada a uma maior permeabilidade da pele, perda da barreira cutânea. Calcitonin Gene Related Peptide significa o quê? Ação vascular, vasodilatação, é o fogo vascular. E o PACAP está relacionado à dor, está relacionado à inflamação e é um peptídeo, estamos na era dos peptídeos agora, que se comunica diretamente com quem? Com síndrome do intestino irritável, né? Então, pituitary adenylate cyclase activating polypeptide. Então, a gente está falando de P de pituitário, A de adenilato, C de ciclase.
A de ativador e P de polipeptídeo. E aí é o seguinte, esse nervo, ele conversa diretamente com a imunidade inata, agindo sabe onde? Nos mastócitos. Ele não acorda sozinho. E ele é ativado pelo nervo. Aí vem a pergunta, ele começa pelo nervo? A gente não tem essa resposta. Mas a gente sabe que o nervo ativa o mastócito. E assim a gente vai criando um grande loop de inflamação neurogênica. Seria, então, o nervo o início do ciclo? Seria, então, esse nervo hiperreativo, hipersensível, hiperativador? Um grande problema que ativa mastócito, que atua nos vasos e eles ativados, eles devolvem para o nervo mais ativação? Essa é uma possibilidade. Não dá para afirmar que o nervo é o início do processo, porém, é uma teoria que pode ser, pelo menos, considerada. Independente se começa ou não, o nervo ele é importantíssimo. E a sensibilização ela não é só periférica, ela é central. Então, você olhar apenas para o vaso sem conectar com a parte neural pode ser percebido como uma agressão por quem? Pelo próprio nervo. Então, a gente precisa ter essa visão mais conectada e saber quando o timing, o momento da gente mexer nesse vaso. Esse ruído, ele não desliga, ele envolve o sistema nervoso central também. DLQI acima de 10 é frequente. Ansiedade, depressão, privação do sono, toque, dismorfofobia vindo da rosácea. Há quanto tempo sua prescrição não muda? E essa é uma pergunta que eu me faço. Quanto tempo você usa a mesma coisa para tratar a doença? Com tanta evolução teórica. Esse é um espaço para pensar mesmo, para você olhar e falar, há quanto tempo eu não mudo? E quando muda, mudou mesmo? Ou você só está fazendo variação do tema? Agora eu não vou mais com corticoide, eu vou com tacrolimo tópico. Você está mudando o quê na prática? Você está só mudando o nome do remédio, mas a linha de raciocínio continua a mesma, aquela antiga, aquela que não se atualizou. Se o nervo fala e a inflamação responde, aonde esses dois mundos se conectam? É o que a gente vai falar no terceiro bloco. Vocês estão gostando? Eu estou achando vocês muito caladinhos hoje aqui. Se vocês estão gostando, faz assim, estou gostando, quero saber mais. Inclusive, a gente está preparando um material incrível, incrível de rosácea para vocês. E esse é um tema que eu particularmente gosto muito, tá? Eu entendo a rosácea como uma doença altamente complexa, difícil de interpretar, com sintomas muito variados e que a gente precisa olhar com muito cuidado. Eu não consigo enxergar rosácea hoje apenas com tratamento domiciliar. Para mim, é uma doença que precisa de uma abordagem de protocolos complexos, muitas vezes complexos, né? E junto com domiciliar, claro, alguns medicamentosos, e a gente tem que estar com esse paciente de forma justa. Então, vamos olhar nesse terceiro bloco para o ponto de união. Quando que a gente olha, a gente pode olhar para essa rosácea naquele ponto
que une os mundos que a gente acabou de conversar. E lembrando que se vocês estiverem perto de uma grande televisão, vocês podem colocar no YouTube, porque está rolando ao vivo agora também no YouTube. Então vamos para a terceira aula de hoje. E nesse terceiro momento eu vou falar da união, onde tudo se encontra. A rosácea neural, a interseção neuroimunovascular. Eu já adianto vocês que eu odeio esses nomes, neuroimunovascular. Toda vez que eu começo uma aula, olha aqui, ó, Aniele falando que já está no YouTube, está ótimo. Obrigado. Ó, Jerúsia gostando da didática. E toda vez, se alguém dá aula aqui, cara, não vem com esse papo de que a doença é multifatorial, que pode ser neuroimuno, vascular, genético, complexa. É claro que tudo envolve tudo. Você precisa saber definir onde olhar, como olhar e o peso de cada papel. Se chegar no final da doença, vai estar tudo misturado mesmo. E você vai precisar separar. Se você não tentou separar, você vai ter dificuldade de interpretar o que está acontecendo na sua frente. E aí tudo vira a mesma coisa. Hoje, falou rosácea para mim, significa menos do que significava algum tempo atrás. O sistema ele nunca foi separado. Mas nós precisamos ponderar. A doença acontece com tudo ao mesmo tempo agora. Por isso você precisa de um planejamento. Aonde eu entro agora, aonde eu entro depois e aonde a gente vai ajustando. E um dos pontos principais que eu quero que você fique alerta é a parte neural. Porque se a parte neural é a que gera o grande incômodo e esse incômodo ele já causa esses efeitos, como a gente percebeu, não adianta olhar só para o vaso. A gente precisa, então, olhar como um todo claro e criar uma sequência de priorização, nervo, imunidade, vaso, além da pele, claro. E aí a gente tem a falácia dos silos, né? Nervo, vaso, imunidade, como cada um sendo um grande pilar, eles nunca foram separados. Quem trata isolado falha no sistema. E aqui eu vou trazer para vocês um aspecto, uma célula que talvez a gente não tenha valorizado ao longo do tempo da melhor forma. O mastócito poderia, então, ser considerado o epicentro? É onde o sistema colide? É a comunicação da pele com o vaso, com o nervo? Não sei. Só que nós temos argumentos que dizem que sim. O nervo ativa o mastócito. O mastócito chama o sistema imune. E o mastócito atua nos vasos. E não tem nada a ver com alérgeno. É uma interseção física. O mastócito ele é muito importante para a vigilância. Tem esse receptor aqui, que é o MRGPRX2, a chave neuropeptídica. Por quê? Porque a substância P, o CGRP, eles atuam nesse receptor. Então, o que o neurônio libera vai no receptor do mastócito, causando degranulação maciça, que independe de IgE. Ele não está nem aí para o IgE. É neuroinflamação pura. Então, eu estou dizendo aqui um argumento. O nervo é capaz de pegar o mastócito que está quietinho e botar ele ativo. Executa. Ele executa. Ele também tem o sensor. Lembra do T de transiente, R de receptor e P de potencial? V de vaniloide 4, ele consegue ser ativado apenas por esse receptor, que é o calor, estresse mecânico, no caso do V4, que também dispara independente de histamina, que também dispara independente de IgE. Ele é tipo neurônio.
Então, além dele ser amplificado e ativado pelo neurônio, ele nem precisa do neurônio. Quando você tem esse influxo de cálcio, porque esses receptores, vocês querem saber mais sobre esses receptores? Coloca na agenda que eu vou falar deles no sábado. E tudo isso preparando vocês para o nosso simpósio de rosácea. Eu quero que vocês estejam prontos para a gente poder falar de protocolos e terapêuticas, porque senão não adianta nada vocês entrarem, copiar um protocolo e não saber o que está acontecendo. O fato é que esse influxo libera mediadores. E olha que interessante a inversão do jogo. Você começa a ter os receptores H1, H2, H3 que estão aonde? Nos nervos. Quando os nervos são ativados pelas estaminas, ele é hipersensibilizado, liberando mais neuropeptídeo. Quem tem rosácea tem hiperexpressão dos receptores de histamina neural da derme. E com isso você tem uma superativação desse neurônio que acaba ativando mais os mastócitos. E aí você tem um eco, uma câmara de eco, um ruído que nunca acaba. O paciente queima indefinidamente. É bom que fica meio dramático, né? O fato é que o mastócito libera, o nervo amplifica, o sistema não desliga. E essa é uma via potencial que a gente tem que ficar de olho. Aqui, uma das teorias da toxina botulínica G, nessa comunicação nervo e mastócito, a gente explora mais isso em outro dia. Então, o amplificador final, o endotélio vascular. O vaso, ele obedece. Se está inflamando ali, ele vai reagir. Então, ele vai receber as ordens vasodilatadoras massivas. Nervo manda dilatar, mastócito manda dilatar. Aí você tem extravasamento, edema e tudo que está no plasma. A vasodilatação causa o eritema. Se isso se permanece, você tem uma vasodilatação mais permanente. E com isso você tem o fenômeno vasomotor e você tem o eritema, que pode ser mais ou menos persistente, e assim uma comunicação ruim. Lembrando que endotélio também produz substâncias que acabam impactando nesse sistema. Framework Parabreaker. Agora eu criei um termo que é Parabreaker. Para é porque ele quebra os paradigmas, né? E eu volto à pergunta que eu fiz no primeiro slide da primeira aula. Seria, então, a rosácea uma doença inflamatória crônica? É a melhor decisão? É a melhor definição? Eu não sei. Eu, particularmente, não gosto dessa definição, mas vocês podem dar a opinião de vocês. A gente tem que tratar sistemas. Então, tem um gatilho. A gente fala de gatilhos. O fato é que eu nem sei se precisa de tanto gatilho. Dependendo do nível de sensibilidade da pessoa, basta estar vivo em algum lugar. Então, você tem a ativação das fibras, dos mastócitos e da vascularização. Então, a gente precisa, na nossa abordagem de rosácea, identificar fatores que estão relacionados ao potencial gatilho externo. A gente tem que ponderar, né? Nervo, imunologia, vascular. Como que a gente vai fazer essa abordagem? O fato é que temos que olhar para a parte neural também, de uma forma bem prática, né? Então a gente vai mapear o território, desligar esse ruído neuropeptídico, e hoje a gente tem alternativas, bloquear cascata inata, e assim a gente não vai fazer o remédio, a gente vai montar o nosso desenho, o nosso protocolo, e ele é dinâmico. A gente precisa ligar, desligar, ativar. E isso tem que ser explicado para o paciente, porque não é infrequente o paciente tirar uma medicação, porque ele fala, quando eu uso, piora. De repente, usou no momento errado. De repente, a mesma medicação, no momento certo, faz a coisa acontecer. As ciclinas, elas agem muito além do efeito antimicrobiano. Inclusive,
foi lançado agora, a gente já tem a doxiciclina de baixa dose, agora a gente tem uma outra ciclina que tem uma ação não microbiana. Isso porque ela atua em MMP e KLK5, ou seja, está bloqueando essas duas vias que estão relacionadas ao LL37, que também ajudam a amplificar essa inflamação. E a gente não está falando nada aqui do braço queratinocítico da história da rosácea, tá? Esse a gente vai também deixar para outro dia. Ômega 3 é um suplemento interessante. Gabapentina tópica. Será que a gente consegue acesso? Também chamei o Nelson para ajudar a gente a ver o que a gente tem de tópico que pode usar nessa via. E a abordagem ela precisa ser neural. Quem aqui já usou duloxetina? Quem aqui já usou pregabalina? Quem aqui já usou ansiolítico para tratar rosácea? Então, não tem a ver só com ansiolítico, tem a ver com a parte neural da doença. E mesmo com um framework perfeito, tem uma leitura clínica que separa o expert do amador. Do que será que eu estou falando? Então, quem tiver interesse em se aprofundar ainda mais em rosácea, vai comentando rosácea aí na nossa live, que vai chegar um direct para você informando sobre o nosso evento. É só comentar rosácea. A gente consegue GABA tópico, Nelson? Comenta aí. Seria legal, né? Se a gente tivesse, não sei. Na teoria é legal, eu não sei se a gente tem acesso na prática, né? Porque uma coisa é o que acontece na vida real, outra coisa é o que acontece no laboratório. Então, enquanto vocês vão comentando rosácea, lembro que quem assistir no YouTube não adianta comentar rosácea, mas a experiência de assistir no YouTube é muito grande. Só que no descritivo aí do YouTube tem um link para vocês poderem participar. E o Nelson acabou de dizer que consegue sim prescrever GABA tópico. Então a gente vai falar para vocês como prescrever GABA tópico, claro, no nosso Summit. E não tem problema, não quer participar do Summit? Aqui no Pele Digital não tem mixaria de conhecimento. A gente vai conversar com vocês sobre rosácea neural, neurorosácea, ato 4, Parabreaker. Sem mim, você erra. Topografia da rosácea neural. E tem uma coisa que me chama, quando você olha absolutamente qualquer sistema diagnóstico de rosácea, anatomia é fundamental. Então, é assim, eritema nas áreas típicas. Toda vez que vocês ouvirem áreas típicas, quer dizer o quê? Quer dizer que a anatomia é fundamental. E alguém já se perguntou de forma crítica, por que rosácea gosta daqui, daqui, daqui? Por que pode ter aqui, pode ter lá, pode ter lá? Pode, tudo pode. Mas, tipicamente, o que faz você pensar em rosácea é a distribuição anatômica. E o que tem nessas duas áreas? Nessas áreas típicas de rosácea? O que tem? A gente tem as unidades pilosebáceas, ou seja, de pelo sebáceo, né? Em que você tem o pelo, uma unidade sebácea bem desenvolvida, nessas regiões. Diferente, por exemplo, da unidade pilosebácea do couro cabeludo, que o pelo é mais terminal. Diferente da unidade pilosebácea do antebraço, que é um pelo mais velos, que é diferente da qualidade do pelo da unidade pilosebácea, axilas e virilhas, que tem outra distribuição glandular, ou seja. Então, tem essa questão e é importante olhar para isso, porque metabolicamente, essa gordura dessa unidade pilosebácea é diferenciada.
não vamos falar disso hoje. Só que tem uma outra coisa anatômica que está nessa região. Quem fala aí? Quem que vai falar? Enquanto vocês vão me dando a resposta, quem não souber a resposta, comenta a rosácea para participar do nosso evento. A anatomia regional dita regras de engaixamento. A face não é um tecido só. Muda microbioma, muda distribuição e qualidade, tipo de unidade pelo sebácea. E existem variações críticas, né? Densidade, carga de Demodex, resposta imune, arquitetura microvascular intrínseca. Então, você tratar o rosto como uma tela em branco é o primeiro erro do framework clínico, ou seja, quem faz laser e usa o mesmo parâmetro no rosto inteiro, provavelmente pode melhorar. Aqui, a gente tem uma distribuição anatômica importante, que é do nervo trigêmeo. Distribuição neural é uma coisa que chama atenção, ou me chama atenção, em relação à rosácea. E esses nervos, eles são ricos em canais TRP, que são hiperreativos, que são disparadores potenciais daqueles neuropeptídeos que a gente acabou de conversar. O vaso dilata. Tá bom. Mas o maestro, a gente já viu que o nervo é capaz. Então, a gente tem V1, V2, V3 e essa distribuição. Então, seria a rosácea melhor. Seria a distribuição da rosácea um reflexo da distribuição anatômica do nervo trigêmeo? É uma teoria. A pista oculta na topografia. Então, vamos ficar de olho. O eritema neural não obedece o trajeto do vaso, ele obedece à ramificação do nervo. Agressão periférica, malar lateral, mandíbula, em vez de clássico centro facial, é mais periférico. Assimetria sutil pode ser uma pista diagnóstica. Então, aqui está uma anatomia. Seríamos nós capazes, então, de, pela distribuição do eritema, dizer se é mais ou menos neurogênico? Será que a gente pode dizer que existem rosáceas diferentes? Essa é uma outra pergunta que eu faço para vocês. Flushing, eritema, sensação de calor, melhora rápida com vasoconstrictor, é uma percepção vascular da doença. Flushing desencadeado por toque, vento ou tópico, ou seja, você fez algo e causou o tipo flushing, né? Ele não veio do nada. Você tem um eritema mais bem demarcado. Ele caminha mais para a periferia. Ele tem uma dor que acompanha, alodínia, queimação. Então, são sugestões que não necessariamente trazem a resposta certa. A assinatura da rosácea neural, a conta não fecha. Mas tem alguns aspectos que eu chamo atenção. Para mim, é a desproporcionalidade e a qualidade. Então, são duas coisas que chamam atenção. Então, se pinicou, se ardeu, se queimou, se tem alodínia, cara, o componente neural tá claro. A ausência dele, eu não sei se não significa que não tenha, tá? A desproporcionalidade dos sintomas, para mim, também é algo muito importante. Mas o fato de estar vermelho, pouco vermelho, tal, o vermelho para mim não é importante. Então, eu vejo a sintomatologia, a desproporcionalidade, independente do que está acontecendo na pele. E eu tendo a balançar diferente. Então, aqui, ó, eu vejo um componente neural muito intenso, que me chama atenção. Eu vejo um componente inflamatório muito intenso, que me chama atenção. Eu vejo um componente vascular muito intenso ou pouco intenso, que me chama atenção. Eu vejo um componente vasomotor, entendeu? Eu vou fazendo como se fosse uma tabela
E no caso da rosácea, a história é importante. Intolerâncias desproporcionais, uso de produtos. E com isso, você precisa valorizar a percepção do paciente. Só o que você olha não vai ser suficiente. O efeito paradoxo também é muito importante. Aquilo que você achava que ia funcionar não funcionou, lembra do neural. Ah, quer dizer que eu não vou mais fazer luz intensa, laser? Não, faz, continua, monta teu protocolo. Mas você fica esperto, se ele reagiu sem reagir, se ele ficou mais vermelho do que ele fica, do que os pacientes geralmente ficam, pode ser o componente da rosácea. Não adianta atacar o vaso numa pele hiperreativa. E a pele hiperreativa é o que faz o seu paciente sair do teu consultório. Sintomas oculares. Então, algumas estatísticas trazem que a rosácea neural tem mais doença ocular. Sensação de corpo estranho, blefarite, fotofobia, às vezes da queimação ocular mesmo, né? Então, olho seco. Então, são dicas que você tem que ficar de olho. E outra coisa, não tem como você tratar rosácea sem avaliação do oftalmologista. DLQI e você usar scores de percepção de paciente ajuda também, não apenas para o diagnóstico, mas ajuda também para avaliar a resposta, a percepção, porque às vezes a gente fica muito pela percepção do que está acontecendo na pele e a gente precisa olhar o paciente mais como um todo. Então, você ter esse olho treinado e você não apenas o olho, você sistematizar a sua abordagem vai te aumentar o número de acertos. E o inverso vai fazer você errar o alvo. Né? Paper ajuda, só que a gente precisa conectar tudo isso, né? Então, eu gosto dessa errando junto, acertando junto. Eu gosto muito que eu aprendi muita medicina discutindo o caso, não só o meu, mas o caso dos outros, acertando, errando em conjunto. E o seu erro me ajuda a acertar, o seu acerto me ajuda a acertar e vice-versa. Agora a gente já entendeu, espero que vocês concordem que o componente neural é importante para a rosácea. Agora a gente precisa unir todos esses pontos, que vai ser o último bloco que a gente vai falar hoje, sobre a rosácea, que a rosácea mudou, literalmente, não é mais a mesma rosácea do livro. A pergunta, vocês concordam comigo? Vocês acham que essa é uma visão... O que eu trouxe para vocês é uma visão óbvia? Isso que eu trouxe para vocês abriu a mente, mesmo que não seja completamente novo? Ou para alguns foi realmente essa perspectiva neural da rosácea ajudou a fazer pensar diferente na doença? E quero muito saber a opinião de vocês e vou trazer nesse último slide solidificar. A rosácea mudou muito e hoje a gente viu que existem classificações de subtipos, tem os fenótipos, só que a inflamação neurogênica ela precisa ser valorizada. O skincare, eu adoro essa palavra, e todo mundo agora entende de pele. Só que não é sobre skincare, é sobre um eixo nervo-mastócito vaso que conversa com os queratinócitos. E se tem algum não médico aqui, me desculpa, mas provavelmente você entendeu muito pouco do que eu falei para você. O tratamento óbvio falha, a gente tem que neuromodular a pele, GABA, e claro, vamos usar luz. Claro, a gente vai fazer. Só que a luz agora não vai ser só para vascular. Quem faz luz só para vascular na rosácea está abrindo mão do melhor. A gente vai falar. O paradigma foi quebrado, o para-breaker do pele digital.
o eixo da rosácea neural. Então, a gente tem um sistema neural, a gente tem um sistema imunológico, a gente tem um sistema vascular. Vamos olhar para todos. Fenotipicamente, a gente é capaz de olhar para todos? Cara, provavelmente não. E a gente tem que adicionar com dados que tem a ver com perspectivas, que tem a ver com não apenas os sinais, porém muitos sintomas, e usar a nossa base, principalmente você, se for um médico experiente, se aquele paciente responde diferente, lembra, é algum desses fatores. Vocês estão olhando para o mastócito da melhor forma? Talvez não. Aqui a gente arranhou a superfície, tem até uma analogia aí para quem quiser. A gente sente falta na dermatologia das grandes evidências e não vamos ter, tá? Então a gente vai ter que usar mecanística, observação clínica, acompanhamento regular, e tudo isso favorece desenhos de protocolos. Acabou a fase de atender paciente e volta daqui a 90 dias. Quem faz isso? Com rosácea. A chance de não ter sucesso é maior, porque é muito mais dinâmico do que um ciclo de 90 dias. Nós criamos o Rosácea Summit para unir todos esses pontos. E a gente está fazendo um ciclo de palestras, que começou hoje com essa. Sábado eu vou falar do TRP, Transient Receptor Potential, que são os receptores muito importantes que estão nesses neurônios. Na outra terça a gente vai falar de microbiologia da rosácea. Seria a rosácea uma doença infecciosa? Vamos falar sobre isso também. Por quê? Porque nós vamos entregar a base para quando você chegar no Summit, você falar, caraca, eu vou conseguir usar tudo isso. Vocês não vão ser mais copiadores de protocolo, vocês vão incorporar de forma racional o que precisa no momento de cada paciente. Então quer dizer então que a partir de agora eu vou resolver todos os casos de rosácea? Óbvio que não. Rosácea vai continuar sendo uma doença difícil. O que você vai fazer agora é entender melhor o que está acontecendo com o paciente e ver se os recursos que a gente tem estão dando as respostas que a gente quer. E assim a gente vai elaborando cada vez mais. Tem a programação no site, é só comentar rosácea que vocês vão ter acesso a toda a programação, o dia, a hora, dia 16, se eu não me engano, R$200, 227, 12 de 20. Quem é que parcela R$227? E chega, né, de tratar vermelhão por vermelhão e fazer a mesma prescrição para todos os pacientes que tem rosácea, ou simplesmente dizer, eu não uso brimonidina porque dá muito rebote. Pessoal, poxa vida, dá para a gente ser um pouco mais elaborado que isso. Hoje, infelizmente, não pude ter a participação do grande Omar. Lembro que as nossas lives de terça vão ter transmissão no YouTube também, simultânea. Estou muito animado com esse evento que a gente vai fazer. A gente tem 5 minutinhos aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, que eu estou me vendo no próprio Instagram para ver se funciona. E vou te falar, a gente chegou em quase 600 pessoas simultâneas durante o nosso ao vivo aqui. Então, isso mostra que a live funciona. Por quê? Porque toda terça, 8 horas da noite, você vai estar comigo aqui. Eu vou estar contigo. O Omar, hoje foi uma exceção. E nós vamos estar assistindo. YouTube já se programa toda terça, 8 horas da noite, horário de Brasília. A gente vai trazer ou alguma atualização profunda, como a gente fez hoje, ou um bate-papo com algum colega de grande nível, ou alguma cobertura de evento. O fato é que vai ter alguma coisa legal para a gente discutir nas terças-feiras. Esse evento, então, de rosácea é um evento que a gente está preparando com muito carinho. Vai ser no dia 16 de maio.
E é evento de baixo custo mesmo. Evento de baixo custo, vão ser 4, 5 horas de evento. A gente vai ter fórmula, porque aí é um ambiente fechado que nós vamos falar apenas de terapêutica ou conexão de etiopatogenia com terapêutica. A gente vai falar muito de tecnologia para rosácea. E alguém aí mais quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver no YouTube como é que estão as perguntas aqui. Ó, o Nelson falando. O Nelson foi para o YouTube, hein? Nelson falando aqui, ó. Vou até mostrar para todo mundo ver, ó. Pelo YouTube as imagens estão lindas, então vocês podem programar para assistir no YouTube. O Nelson ele vai trazer as fórmulas, né, para a gente conversar. Ó, a Ana Maria também lá no YouTube, a imagem é maior. Porque sempre que tiver slide, o YouTube fica mais agradável para a gente, né? Se não tiver, a gente tem uma gravação do curso também para quem tiver interesse na gravação. Todas essas aulas que a gente faz vão para a gravação também do curso de melasma, então se alguém quiser rever o que está acontecendo. E a gravação ela fica disponível para todo mundo que é assinante nosso do Pele Digital. Então, mais uma vez, agradecer demais a presença de todos. Rosácea mudou e nós não podemos ficar para trás. Obrigado, pessoal. Até a próxima live. Terminando agora. E sábado a gente vai continuar. Já se programa 10 horas da manhã. Fica nos grupos do Pele Digital que a gente avisa por lá. O de sábado é exclusivo para médico. Grande abraço. Ó, só a última resposta. Qual o link do Rosácea Summit? Quem está aqui no ao vivo é só comentar Rosácea. Quem está no YouTube vai no descritivo aí, porque tem um link lá para vocês, tá bom? Grande abraço.